Olá, seja bem-vindo ao programa AB Cérebro TV. Hoje eu tenho um grande prazer estar anunciando a abertura de um fórum permanente de diálogo sobre neurociências voltado para a sociedade, para todos. O histórico, a razão desse fórum permanente veio do primeiro encontro sobre neurociência na educação inclusiva 360 graus, em que todos os presentes, uma participação maciça com mais de 270 pessoas, sendo a grande maioria educadores, todos ao final sentimos uma necessidade de termos um canal de diálogo para que a gente possa aprofundar o entendimento sobre o que as neurociências podem estar ajudando em temas diversos, mas no caso em específico a educação. Então, sobre esse enfoque que nós, equipe do AB Cérebros, entendemos a necessidade de termos esse canal aberto. E hoje nós inauguramos esse canal, desse Fórum Permanente de Diálogo de Neurociências para Todos, com a pergunta feita por um dos participantes desse primeiro encontro sobre neurociência na educação inclusiva 360 graus, que aconteceu aqui na Faculdade de Ciências Médicas no ano de 2014. Eu gostaria de deixar isso bem registrado, pois trata-se de um marco, de um sentimento que a gente vê que as neurociências, ela pode vir a ser uma aliada para a gente tentar otimizar, melhorar os processos no qual nós estamos imersos no dia a dia, seja ela na educação, seja ela em outras áreas de formativa. Então a pergunta feita por nossa participante, ela coloca da seguinte maneira: sabendo das informações que as neurociências nos trazem, como posso melhorar minhas aulas e beneficiar meus alunos na aprendizagem, tendo a base de neurociências? Realmente uma pergunta muito interessante e muito importante, e que eu convido você que está aqui nos assistindo a participar do fórum e trazer o seu ponto de vista. E aqui eu vou deixar o meu ponto de vista enquanto educador, enquanto neurocientista, enquanto pai de meninos preocupado no seu ensino-aprendizagem. Eu acho que esse é um assunto de que todos nós temos o que dizer. E eu começo falando que realmente as neurociências é uma área que pode trazer um conhecimento muito grande, dado ao fato de que ela estuda, sobretudo, o processo de maturação e desenvolvimento neuronal cerebral. Hoje nós sabemos de vários marcos no desenvolvimento cerebral do ser humano, das suas fases críticas no seu desenvolvimento. Então é importante, número um, entender que existem esses momentos para que você possa, digamos, estar otimizando a melhora da transição e tentar entender de que você pode talvez trazer alguma estratégia que seja mais adequada para aquele momento da vida daquela pessoa, daquele aluno. Esse é um ponto importante. Trazendo um enfoque assim, específico, um exemplo. Tem uma teoria que a gente chama teoria da mente. Afinal, quando que a pessoa começa a saber que a outra existe, no sentido de ter empatia, de pensar o que talvez o outro pensaria e de se comportar da mesma maneira como que a pessoa se comportaria. Então, isso é visto hoje como um tema muito importante, que a gente acaba vendo que talvez existem algumas fases da vida que isso acontece, dos 4 anos em diante. Então isso aqui é um ponto que, sobretudo para as pessoas que trabalham no ensino infantil, talvez tenha uma repercussão muito maior em termos de como pode estimular o cérebro. Mas aqui é um ponto importante, de que existe também, a gente está vendo hoje, as neurociências estão trazendo esse enfoque, de que não é só o fato de você estar numa sala de aula, o conteúdo que está sendo passado, ela é importante para o desenvolvimento cognitivo dessa pessoa. Então o que eu estou dizendo? Quer dizer, o desenvolvimento cognitivo, ela é muito mais ampla. Hoje nós sabemos que a atividade física é um poderoso
meio de fazer com que a pessoa tenha o desenvolvimento cognitivo. Né? A brincadeira que se tem, o brincar. Então a questão de socialização, os papéis que a pessoa desenvolve, são muito importantes para a questão, digamos, da formação do arcabouço, talvez no que a gente chama de melhora da rede neural, para que ela possa desenvolver alguma das funções, digamos, cognitivas, que muitas vezes é o que é cobrado na sala de aula, né? De fato, a cobrança que nós temos, ela mede uma capacidade, digamos, limitada que você está vendo que aquele cérebro pode fazer. E como que você pode estimular mais também as crianças? É preciso entender de que existe fases, a evolução diferente de cada pessoa, né? A pessoa, ela não é totalmente igual. De fato, não é. Nós lidamos com seres totalmente diferentes e cada qual tem seu histórico, tem sua perspectiva, sua percepção diferente. E claro que a maneira como que ela vai trabalhar ou desenvolver suas habilidades vai ter seus tempos diferentes. Então é preciso ter esse entendimento, né? O estímulo certamente é um fator muito importante. Como motivar meus alunos a querer estar participando desse processo de ensino-aprendizagem? Numa das entrevistas que eu tive o prazer de fazer no programa de neurociências voltado para a educação inclusiva 360 graus, eu fiz uma pergunta para a Suzana Montauriol. A escola é chata? De fato, se a gente for nu e cruamente analisar, é muito chata. Então, está aqui a nossa necessidade de trazer talvez estratégias que tornem, digamos, esse ambiente mais rico, mais motivadora e talvez a mais desafiadora para as crianças do século XXI. De fato, nós estamos lidando com crianças que estão num patamar, digamos, de exposição de informação muito diferente do que eu fui exposto. Nasci numa época em que canal de televisão talvez tinha 1, 2 canais. Tal. Hoje nós temos uma infinidade, sem contar o mundo virtual e internet, que realmente essas crianças estão sendo bombardeadas, sem contar que os videogames hoje têm um apelo visual, têm um apelo muito mais interessante do que realmente nós da sala de aula. De fato, nós estamos muito atrasados em termos de sermos motivadores em trazer essas criançadas para que elas prestem atenção no que a gente quer ensinar. E claro, eu também não vou deixar a oportunidade até quanto que a gente está ensinando, se nós estamos ensinando as nossas crianças para a vida ou para qual finalidade? É uma pergunta também deixo aqui para o fórum. Então, eu acho que são vários aspectos que se tem. A neurociência, sim, ela traz um subsídio para você entender e otimizar esse processo. Mas nada vai substituir boa e velha pedagogia, né? Porque de fato a neurociência não vem com essa intenção de substituir, trazer um novo modelo de pedagogia, mas sim trazer subsídios para que você, professor, possa entender que aquela criança está numa determinada fase de desenvolvimento, mas o momento criativo de como você vai fazer para encantar essa criança é toda sua. Esse é um desafio. E claro, também vou dar mais uma alfinetada, se me permitem, a questão da avaliação. O que nós estamos avaliando, afinal de contas? Nós estamos avaliando o que? Simplesmente o aprendizagem cognitivo, habilidades, estamos avaliando o que nessas crianças. E um outro ponto, hoje eu estou assim, quer dizer, eu não posso deixar de... Eu vou me permitir um pouquinho, sendo apresentador do programa Absério, né, de
trazer mais alguns questionamentos, porque realmente o fórum é para isso. Para a gente trazer o questionamento, por favor, você também traga os seus questionamentos, né? Compartilhe a tua informação. E outra questão são os diagnósticos, né? Muitas vezes eu vejo professores muito mais preocupados com o diagnóstico, de tentar colocar, né, trazer uma explicação para o porquê aquele aluno faz isso ou deixa de fazer aquilo, na expectativa de que o diagnóstico, por meios mágicos, vai realmente confortá-lo da situação que se está. Quanto ao meu ver, ela não muda em nada em termos de o que você poderia oferecer para essa criança, né? De fato, muito mais do que buscar diagnóstico, a gente buscar, digamos, algumas estratégias para que aquela pessoa que não está enfocada ou não está ligado na sua aula, né, ela torna-se interessada e que possa, digamos, absorver o que está sendo proposto em termos de currículo, que também existe o currículo escolar, do conhecimento. Então, aqui novamente, né, mais do que o diagnóstico, o desafio se coloca para o docente, o professor, são maneiras criativas, né, que possa ser utilizada na sala de aula. Que essa inovação que eu vejo, ela torna-se a própria cura para esses diagnósticos que está sendo feito, né? Afinal, nós estamos lidando com uma máquina, o cérebro, muito sofisticado, porque é o cérebro capaz de mudança, plasticidade, e nós estamos falando de uma época da vida da criança, que é uma época da vida do ser humano muito rico, né? Riquíssimo em possibilidade de desenvolvimento, né? É muito rico, não perca essa oportunidade para realmente incutir não só conhecimento também, mas valores, éticas, que são muito importantes para o exercício da cidadania desse aluno no seu futuro enquanto adulto, né? Enfim, a didática, que a gente pode dizer, a arte de ensinar, né? Talvez a gente saia um pouquinho da ciência, um pouquinho, mas aí traz o contexto da arte, né? E que a arte é só com o tempo. Então, talvez para os professores que estão começando agora, é necessário talvez rever um pouquinho o lado artístico de como que é feito uma boa aula, né? Então, isso também existe alguns aspectos que a gente pode estar falando mais a posteriori das neurociências, em que momento a gente pode acoplar uma determinada tecnologia e que ela pode ser superior ou inferior a determinadas, digamos, estratégias de ensino-aprendizagem. Aqui está um pouquinho sobre o meu ponto de vista, mas eu gostaria de realmente escutar o seu. Aguardo você nesse fórum para que a gente possa ampliar e evoluir nessa discussão tão interessante e importante. Afinal, é o seu cérebro, é o meu cérebro, é o cérebro de todos, para todos. Nós estamos falando de neurociências para todos.